ambiente doméstico, principalmente na cozinha ou lidando com ferramentas, os cortes são muito frequentes. Quem nunca se cortou com uma faca ou um caco de vidro, por exemplo? É muito importante saber cuidar desse tipo de ferimento para evitar infecções. Sobre este assunto, a gente conversa agora no quadro Primeiros Socorros. Está conosco o socorrista Paulo Viana, que vai nos dar orientações sobre como prestar auxílio a uma pessoa que tenha se cortado em um acidente doméstico. Boa noite, seja bem-vindo, Paulo. Olá, boa noite a todos em casa. E você de casa, se tiver alguma sugestão para este quadro, para o quadro Primeiros Socorros, pode mandar a sua sugestão pelo WhatsApp 995882374. A nossa produção vai pegar a sua sugestão e quem sabe na semana que vem pode ser o tema que vamos tratar aqui no quadro. Para a gente começar, Paulo, sobre que tipo de cortes a gente vai falar hoje? É aquele corte para quem está cortando cebola e corta o dedo, corta a mão, ou está com um pote de vidro, por exemplo, vai abrir, escorrega, cai, machuca. Que tipo de cortes a gente está falando hoje? Sim, então são esses cortes, né, que acontecem lá em ambientes domésticos, né, na maior parte então na cozinha, lá com faca, até mesmo com algum objeto ali, com um copo, né, que caiu e quebrou e a pessoa então se machucou, né? Esses são os cortes então que acabam acontecendo às vezes no nosso dia a dia, né? E às vezes as pessoas não sabem o que fazer realmente naquele ali primeiro atendimento. Bom, aqui eu tenho uma situação que é muito comum, que é o corte com a faca, né? E aí eu te pergunto, o que eu devo fazer imediatamente? Fiquei pensando em duas situações. Aquele corte um pouco mais superficial, que é profundo, vai gerar um sangramento muito grande, aquele que não para, né? E aquele corte, por exemplo, pode ser tão profundo que pode deixar, por exemplo, um dedo praticamente a ponto de ser amputado. O que a gente faz nessa situação? Isso pode acontecer, né? Essas duas coisas. Quando acontecer, então, com algum corte com faca, né, por isso que é importante essa avaliação ali do corte, né, quem sofreu, então, esse acidente, avaliar ali se o corte foi muito profundo, né, se há, de repente, um sangramento ali básico, que não esteja sangrando muito, então a pessoa pode pegar ali, lavar com água corrente, né, não precisa sair correndo para uma emergência ou chamar uma emergência ali às pressas, né, que ele é um corte que não é muito grave, tá? Então, a pessoa pode lavar ali com água corrente, lavar ali com água e sabão, cobrir ali com gás ou um pano limpo, né? E daí depois sim, né, procurar uma orientação médica ali para fazer o tratamento direitinho. Mas se for, então, um corte, né, profundo, tá? Até mesmo assim que foi de bastante gravidade, né? Que tá sangrando muito, né? E aquele sangue, então, não para ali de jorrar. A primeira medida, então, é a pessoa, então, fazer compressão ali com algum pano, né? Com uma gaze, algum pano, fazer compressão ali naquele local para estancar este sangramento. Tá? Perfeito. E se, então, ficou algum tipo de objeto ali dentro, se isso acontecer, então, com algum objeto de vidro, né, algum prato ou até mesmo um copo que quebrou e a pessoa se cortou, né, a pessoa, então, pode lavar ali aquele corte com água corrente, tentar tirar ali, então, esses cacos de vidro ali com muito cuidado. Se a pessoa, então, não conseguir, é melhor, então, não fazer esse procedimento, né, deixar, então, que isso seja feito lá na emergência. Tá? Então, esses são os cuidados ali básicos. Tu disseste comprimir o local e qualquer tipo de pano, existe alguma orientação? A gaze a gente já imagina, mas o pano que tiver acessível, que cuidados a gente tem que ter com esse material? Claro, a gente sempre indica, né? O importante é tu fazer compressão ali com um pano limpo. Tá. Né? Enfim, com um pedaço de pano, uma toalha limpa. Mas se de repente, né, tu tá em um ambiente que não tem ali nenhum pano limpo, né, a pessoa então pode comprimir com algum outro tipo ali de pano, ou até mesmo um papel, até mesmo um jornal, né? Claro que a gente sempre salienta, é importante sempre cuidar para não colocar mais bactéria ali naquele corte. Mas se tu tá num ambiente que não tem um pano limpo, né, o importante então é tu fazer compressões ali em cima daquele corte, daquele sangramento, para evitar, né, que aquele quadro ali pode até evoluir, né, enfim, para um óbito
pela perda de sangue, Sim. se esse corte, então, foi profundo. A compressão é justamente para tentar estancar o sangue, aquele sangramento, né? Agora, por exemplo, se for na região da mão, colocar a mão para cima, esse tipo de situação pode fazer com que o fluxo sanguíneo naquela região diminua, por exemplo, né? Eu cortei, limpei e estou esperando o socorro, ou estou me dirigindo ao socorro. Deixar a mão, por exemplo, nessa posição, pode ajudar de alguma forma? Pode ajudar, né? Então, se a pessoa conseguiu ali fazer compressão ali, até mesmo, né, fez uma atadura ali, né, enfim, em cima ali do corte, então ela pode deixar essa região então para cima, que Sim. irá ajudar ali nesse tratamento. Bom, tu disseste água e sabão. Coisas que a gente não deve fazer. Por exemplo, aplicação de álcool no corte. Isso é indicado? Isso não é indicado. A gente sabe que acontece muito, né? E as pessoas acabam, às vezes, fazendo muitas coisas erradas, né? Dentro de casa, às vezes, quando acontece esse tipo de acidente. Então, a gente não coloca ali, né? Nem tipo, então, de álcool, né? Pomadas ou algum tipo de produtos ali, desinfetante, né? Em cima ali daquele corte, tá? Porque isso só vai acabar, então, prejudicando mais esse tratamento. Sim. Tá? Ali me chama a atenção, por exemplo, tu disseste gaze, ok, ou um pano limpo, mas não algodão. Isso, não algodão. O porquê? Porque no momento até foi muito importante quando a gente colocou essa colocação aí na tela, né? O porquê? Porque no momento que tu colocar o algodão, que tu fizer as compressões ali do algodão, o próprio algodão vai grudar ali naquele corte. Sim. Né? Então vai sugar mais ali, vai se agravar o problema ali quando tu for retirar então esse algodão. Então a gente não aplica então algodão. Perfeito. Alguma outra orientação? Basicamente é isso, né? Limpar bem a região, fazer a compressão para evitar o sangramento, se possível deixar a mão, né, a parte do corpo levantada, né, para cima, para evitar o fluxo maior de sangue. Basicamente é isso e, claro, procurar o socorro. Isso, basicamente é isso, né? Então, tudo vai depender, né, o tratamento, então, inicial ali de primeiros socorros, tudo vai depender, então, da gravidade deste corte, né? A própria pessoa ali que sofreu esse corte, ali naquele mesmo momento ali, ele avalia a situação, né? E procurar, então, uma assistência médica, né? Para fazer, então, o tratamento direitinho. Uma coisa importante, nunca se automedicar ou fazer algum procedimento ali sem orientação Torniquetes médica. E coisas do tipo? Nada disso, né? Perfeito. Então, liga para o médico ou liga para uma emergência, né? Para uma central de emergência, até o próprio médico passa as informações ali via telefônico, o que fazer naquele primeiro momento. Às vezes nem é preciso ir até uma emergência, dá para fazer esse tratamento até mesmo em casa, né? Perfeito. Se o médico passar as orientações ali adequadas, né? Via telefônico. Bom, você aí de casa, se perdeu algum detalhe, fique tranquilo, porque a gente disponibiliza todos os capítulos deste quadro Primeiros Socorros, no nosso canal no YouTube. Então é só entrar no YouTube e procurar Ubra TV, ali cada programa tem seu espaço e dentro do Conexão RS, no espaço do Conexão RS, você vai encontrar o quadro Primeiros Socorros, que tem sempre o apoio da Canoas Day Home, que é uma empresa especializada em cuidados para idosos. Atenção, famílias, prestem atenção. Você aí, pessoa a partir de 50 anos, pois é, procure a Canoas Day Home, que dispõe de uma equipe multiprofissional qualificada. Além de atendimento domiciliar e assistência gerontológica, a Canoas Day Home oferece curso completo de cuidador de idosos, uma excelente oportunidade para ingresso no mercado de trabalho. Afinal de contas, a gente tem cada vez mais idosos no nosso Brasil e a gente precisa de pessoas qualificadas para cuidar do nosso vovô e da nossa vovó. A Canoas Day Home Soluções Gerontológicas e de Saúde fica ali na Rua Tiradentes, 130, sala 106, bem no centro de Canoas, é muito fácil o acesso. Para mais informações, acesse o site da canoasdayhome.com.br. Esse é o site canoasdayhome.com.br ou ligue 51-9987-36863 ou 51-3785-6467. Está na tela o telefone para você entrar em contato com a equipe da Canoas Day Home, saúde e cuidados especiais para os nossos vovôs e vovós. E uma equipe
profissional, qualificado. Por isso a gente recomenda para todas as famílias, procure a Canoas Day Home. Isso aí, sempre recomendamos então, né? Uma ótima empresa até mesmo aí se você familiar aí, né, que está em casa nos assistindo, precisou então de cuidadores, né, ou de cuidados então para, né, o seu idoso, o seu familiar, é só então entrar em contato lá com a equipe da Canoas, que está sempre, então, de portas abertas, né, para receber vocês. Bom, obrigado, Paulo. Seja sempre bem-vindo e até a semana que vem no nosso próximo encontro. E até semana que vem. Tchau!